Boa noite, meu time. Vamos para cima para mais uma live. Eu, você e Milena Teles, como sempre, nós temos um encontro marcado toda terça-feira às 19 horas. Vai mandando um convite pro pessoal aí, vai testando o som. Milena já entrou aqui agora com a gente. Embora ela solicitou a participação, vamos aceitar. Vocês estão escutando bem? Milena já deve estar entrando agora, já entrou, já pediu a participação. Pronto, Celi, muito obrigado pela presença. Eu tenho a impressão que nós vamos fazer a melhor live da nossa série. Eu estou sentindo que hoje será um diferencial, viu? Vamos só esperar a Milena conseguir entrar, que às vezes tem algumas dificuldades realmente de entrar. Gente, muito obrigado. Mandem o convite dessa live para os seus amigos, para os seus seguidores. Eu tenho certeza que nós vamos fazer a diferença essa noite. Milena deve estar tendo alguma dificuldade para entrar. Vamos ver aqui agora. Vamos ver se a gente consegue agora entrar. Minha voz está um pouco diferente. Não sei o que pode ser. E eu estou sem microfone hoje como normalmente. Só mais um minuto, gente. E Milena está tentando entrar, porque eu estou vendo, Bi, você já está aí. E é alguma coisa no Instagram, mas a gente vai conseguir. Deixa eu ver se a gente consegue agora. Já aceitei. Faz uma coisa, eu vou tentar convidar aqui mais uma vez. Vou cancelar e convidei de novo. Vê se você consegue entrar agora, Milena. Pronto, eu acho que agora vai, viu, gente? Pronto, agora foi. Aê! Hoje será a nossa melhor live, eu tenho certeza disso. Estou sentindo Vamos que lá. vai ser um O sucesso, viu? processo de enriquecimento, ele é como o tempo, não é, Thiago? E hoje, enquanto sócios aqui do Ápice, estamos aqui muito felizes, não é? A gente vai falar Verdade. para a audiência aqui um pouquinho o porquê dessa nossa felicidade, de uma realização tão profunda. Mas meu primeiro, muito obrigada novamente, Thiago, pelo convite. Essa nossa série aqui de onde investir, como ter uma vida mais rica. Então é um prazer estar aqui junto com você em mais uma terça-feira. E, pessoal, não fiquem aí encabulados e tímidos. É A isso gente está aí. aqui para ouvir vocês. Quais os assuntos vocês querem que a gente converse, que a gente traga para os próximos eventos, não é verdade, Thiago? Perfeito, gente. Manda o convite para todo mundo aí. Um abraço para Alexandre, Bruno. A equipe está entrando em peso. Vamos lá, gente. Estou cheio de expectativas que hoje será fantástico. E daqui a pouquinho a gente conta, né, Melina, na nossa surpresa. Porque Verdade, nós verdade. estamos hoje aí super felizes, comemorando demais aí. Milena, gente, chegou correndo, estava em um compromisso agora, em uma reunião, e quase não dava para entrar, mas graças a Deus deu tudo certo. E você, como sempre, Milena, muito pontual, muito bom, viu? E Muito hoje obrigada, Thiago. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante e eu estava esperando um momento para falar sobre esse tema na nossa série aqui, né? E toda terça-feira, às 19 horas, estamos aqui juntos. E hoje nós vamos falar em como construir uma carteira de longo prazo. Eu acho que, é como eu sempre digo, o tempo está a favor do investidor. E quando a gente decide construir uma carteira de longo prazo,
é que a gente observa os resultados mais expressivos. Vai mandando, vai convidando, gente. E vamos dar mais um minutinho, né, Melina, para o pessoal ir entrando. E eu vou deixar Vamos! aqui a nossa novidade. Enquanto o pessoal está sendo convidado, está entrando aí. Fala qual foi a notícia que nós recebemos hoje. Gente, olha, a gente está muito feliz enquanto sócios aqui do nosso escritório. Nós, enquanto escritórios, o Ápice ganhou novamente o selo NPS pela XP. É um reconhecimento de qualidade, sobretudo é um reconhecimento que os nossos clientes dão para a gente. Então, isso é de uma felicidade que vocês quem não é nosso cliente não tem como mensurar isso, mas é o trabalho das nossas vidas, é o trabalho, é o resultado de um trabalho e que nos diz: continuem firmes, vocês estão bem, estão no caminho certo. Então, a gente receber esse selo de NPS é porque, na grande maioria dos nossos clientes, a percepção do nosso trabalho é muito valioso. Então, isso para nós significa que nós estamos fazemos um trabalho de forma correta, que é o que a gente prima e prisa aqui no Ápice Investimentos. Então, é a gente entender a vida do cliente, entender a vida familiar dos nossos clientes, olhar a vida dos nossos clientes sobre todos os prismas: como é que está investimentos, como é que está crédito, como é que está familiar, como é que está sucessão. Então, sobre todos esses aspectos da vida familiar dos nossos clientes, a gente busca levar todo e qualquer tipo de solução para a demanda que o nosso cliente tem. Então, a gente receber mais um ano esse selo de NPS é sinal de que estamos no caminho certo, fazemos o trabalho da forma correta, como a gente acredita, e principalmente a gente tem os melhores clientes do mundo, não é, Thiago? Então, Isso aí. o nosso muito obrigada a todos que são nossos clientes e que participam dessa pesquisa que a XP faz com todos os clientes dela. Então, para nós ali, é o carimbo de que estamos fazendo o nosso trabalho no ritmo certo, de que a gente consegue realmente entregar o que o cliente precisa, o que o cliente busca. Então, para nós ali é uma satisfação muito grande receber mais uma vez esse selo de satisfação, esse selo que é o cliente que dá essa nota aqui para o atendimento que tem do Ápice Investimentos. Então, muito obrigada a todos os nossos clientes por participarem dessas pesquisas e por nos avaliarem, porque isso é o que faz com que a gente continue essa jornada, né, de cada vez mais investir nos nossos clientes. E investir no cliente significa querer conhecê-los cada vez de forma mais profundamente para que a gente entregue as melhores soluções para vocês. Então, quando fala de qualidade, para mim significa muito mais do que qualquer quantidade. Então, para mim é muito satisfatório, é uma gratificação muito grande. Para mim é só gratidão a ter todo o ecossistema que nós temos aqui na companhia, que a gente pode entregar esse serviço de qualidade para os nossos clientes. Então, muito obrigada, Thiago. Muito obrigada a todos que fazem o Ápice, que entregam esse serviço de qualidade. Se você ainda não é nosso cliente, está aqui mais uma vez um convite super especial. Conheça as nossas estruturas, conheça todos os nossos sócios, porque a gente vai conseguir te entregar e você vai ser essa nossa referência de um trabalho a quatro mãos para que você tenha as soluções que você merece realmente ter. Falou lindamente e é o que eu sinto também, tá, Milena? E um parabéns para toda a equipe, porque esse é o resultado de toda a equipe Ápice. Nós já temos o selo A20, que é o selo de qualidade de alocação, que é muito importante para a gente também, e agora o NPS. E a nossa razão, gente, é servir vocês da melhor forma possível. Esses dois selos trazem para a gente uma resposta que nós estamos no caminho certo. Então, parabéns para toda a equipe Ápice e vamos para cima. Como a Milena falou, se você ainda não é Ápice,
venha para cá. A gente está te esperando rumo ao ápice também. Junto, vamos te levar junto. É isso, Então, é. vamos lá. O nosso tema hoje, gente, nós vamos falar sobre construindo uma carteira de investimentos de longo prazo. E daí vamos começar. Milena, o que seria uma carteira de investimentos de longo prazo? Bom, vamos lá. Quando a gente fala longo prazo, quem acompanha aqui a nossa série já vai lembrar que quando eu falo de longo prazo, a gente vai falar de 8 anos para frente. Ai, Milena, quer dizer que meu dinheiro está preso por 8, 10 anos, 12 anos, 20 anos? Não! Mas significa que esse prazo vai trabalhar a seu favor. Por que isso, gente? Porque, de novo, o único almoço grátis no mundo dos investimentos é os juros compostos. Então, quando a gente deixa o tempo trabalhar em nosso favor, a gente consegue a construção de um patrimônio de liquidez financeira saudável. É a mesma coisa aqui. Quando a gente compra um terreno, né? E terreno é bom de investir. A gente também tem que ter uma diversificação em atividades da economia direta, em terrenos, a gente considera tudo isso na vida dos nossos clientes. Quando você compra um terreno, você obrigatoriamente vai achar que vai vender aquele terreno em 6 meses, 1 ano ou 2 anos? Não. A resposta que normalmente acontece é: eu vou obter a maior valorização prevista para aquele terreno ou para aquele imóvel ao longo do tempo e principalmente no longo prazo. Então, no mundo dos investimentos, quando a gente fala em investir para o longo prazo, significa é o dinheiro que eu quero que trabalhe para mim depois. Então, ele vai ter um tempo de maturação. E aí, nós falaremos obrigatoriamente do pensamento do investidor estar voltado para 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Então, a partir de 5 anos, a gente considera ali ser um investimento voltado mais para o longo prazo. Então, quando eu tenho essa perspectiva enquanto investidor para esse meu recurso, isso significa que eu deixarei as estratégias maturarem ao longo do tempo, não é? Por que isso, gente? Porque quando eu tenho uma estratégia, por exemplo, atrelada a ganho real, ou seja, ativos que compõem um rendimento em inflação, IPCA, mais uma taxa básica de juros, quanto maior o meu prazo, no sentido do renda fixa, maior o meu retorno. Então, isso significa que quanto mais tempo o meu investimento ficar, eu terei um retorno melhor sobre a minha carteira. Esse dinheiro vai conseguir trabalhar melhor a meu favor. Então, no resumo, como que eu vou construir um portfólio para o longo prazo? É quando o meu pensamento para aquela reserva me permite pensar em 5 anos ou mais para aquela reserva de dinheiro. E por isso, né, alguns planejadores, alguns consultores falam em caixas, né? Ter a caixinha de longo prazo, ter, né, a reserva de longo prazo. Chame como você quiser, mas a sua perspectiva de utilizar esse dinheiro, ela vai ser mais eficiente, essa estratégia, se você pensar em 5 anos ou mais. Aí sim você estará constituindo uma reserva de longo prazo. Perfeito, excelente, gente. Olha, manda aí as suas dúvidas, que a gente quer fazer algo interativo com vocês. Um abraço para Isso. Alexandre aí, para Keren, Flávio, Herbert, Gabriel, Fernanda, Amanda. A gente quer saber, gente, o que vocês querem de informação. Então, nós temos algo interativo. Mandem as suas perguntas, vai ser um prazer a gente responder. Perfeito, Milena. O que a Milena falou, gente, é quando você coloca realmente o seu dinheiro para trabalhar por você. É o que as pessoas falam e que a maioria deseja, né? Então, o longo prazo, ele está ao seu favor nesse sentido. Como a Milena falou, não existe almoço grátis.
E a rentabilidade do mercado financeiro geralmente está atrelada a duas grandes esferas. A primeira delas é o tempo e a segunda é o risco. Então, se você está investindo a longo prazo, você vai ter uma rentabilidade maior do que aquele investidor que está investindo em curto prazo. Perfeito, Milena. Vamos falar aqui agora quais são os principais erros de quem constrói uma carteira de longo prazo. Primeiro erro, Thiago, não entender o que é o longo prazo. Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, não, Milena, mas essa minha reserva, ó, tô dando dinheiro, é para longo prazo. Eu falei assim, o que é longo prazo para você? Ah, não, eu posso deixar até um ano. Eu falei, um ano é curto prazo. Então, a primeira perspectiva é eu, enquanto investidor, ter definido esse tempo para as minhas reservas. Curto prazo, reserva de emergência, reserva de curto prazo, reserva de médio prazo, ali de 1 ano e meio até 5 anos, e de longo prazo, provavelmente ali acima de 5 anos. Então, o maior erro é eu não ter a premissa desse tempo antes de investir. E por que é o maior erro? Porque quando eu vou investir olhando só taxa e não tenho como referência o prazo, e coloquei todo o meu dinheiro em uma alocação de longo prazo, o que vai acontecer? Como 2 e 2 são 4. No período, eu vou precisar do dinheiro. E naturalmente, isso, gente, lei de Murphy, tá? Sempre quando o investidor comete esse erro, que ele precisa do recurso, ele vai tirar, ele perde. Por quê? Porque ele descumpriu um prazo. Ele fez um investimento, foi fominha, guloso, né? Colocou todos os ovos em uma cesta só, não teve assessoria, não está aqui no ápice, não dividiu esse recurso de acordo com a reserva dele, de curta emergência, curto, médio, longo prazo, e naturalmente os imprevistos acontecem. Se eu não tenho uma contratação de um seguro, eu preciso levantar mão daquele dinheiro, uma doença na minha família, enfim, normalmente eu vou ter um deságio sobre esse volume financeiro. E aí a minha experiência enquanto investidor será péssima. E normalmente o que é que o investidor fala? Nunca mais vou investir em ações, Milena. Só foi eu entrar, mercado caiu. Nunca mais eu vou comprar uma nota do Tesouro Nacional Série B com vencimento longo, porque eu precisei do dinheiro e eu fiz foi perder dinheiro na renda fixa. Então, o principal erro de qualquer investidor é não pensar antes de investir. Então, você não precisa, para ganhar mais, você não precisa ter todo o dinheiro em uma alocação só. Você precisa ter alocações inteligentes que respeitem o seu tempo de olhar para aquele dinheiro. Não necessariamente todo mundo, logo de cara, tem que fazer uma reserva de longo prazo. Calma, vá com calma, estabeleça o que é reserva de oportunidades. Feito isso, esse primeiro ponto de você estar como investidor, aí a gente vai olhar a reserva de longo prazo e a reserva de médio prazo. Mas eu diria que o principal erro é esse, é não pensar adequadamente no tempo, no quesito tempo, para você investir o seu dinheiro da melhor forma. Fatalmente, né? Fatalmente é demais, né, gente? Mas, lei de Murphy, você vai fazer uma alocação de longo prazo e você vai precisar no curto prazo. Então, o maior erro é esse, é não pensar no futuro ou esquecer e negar o presente, o curto prazo, e pensar só no futuro. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem 8, nem 80. Então, a gente tem que ter ali o meio termo para construir as melhores reservas. E quando você alocar
e você tiver a sua reserva de longo prazo, você tem que deixar o tempo maturar essa estratégia. Porque é isso que acontece. Uma estratégia de longo prazo, seja em um produto de previdência privada, e aí ter o acompanhamento do longo prazo para entender melhor esse ativo, seja uma NTNB, seja um papel de crédito privado. Então, todas essas alocações que tendem a prazos maiores, elas precisam deste tempo para maturar. Quando eu faço uma alocação do longo prazo, para o longo prazo, eu não posso pensar no retorno de hoje. O retorno de hoje, eu olharei as minhas alocações de reserva de curto prazo. Mas a minha perspectiva de retorno do futuro, ela vai ter que ter um tempo maior de maturação. Então, esse erro não cometam. Só vá para a reserva de longo prazo quando você já tiver feito o dever de casa na reserva de emergência e curto prazo, e aí você pode deixar o tempo maturar as estratégias de longo prazo. Perfeito demais. Você conseguiu resumir de uma forma tão simples, Milena. E eu acho que todo mundo aqui entendeu. Se tiver alguma dúvida, mande aí. Mas você falou de forma brilhante, foi super simples. Então, gente, quem ainda não assistiu às nossas lives anteriores, volta lá. Você vai entender o que é investimento de curto prazo, o que é reserva de emergência. Dá uma maratonada nas lives aí, que está muito interessante. É muito conteúdo interessante que a gente tem lá. Tá certo? Tá tanto no meu Instagram como no Instagram de Milena. Eu atendi uma cliente essa semana, Milena, e ela é super ansiosa. Ela está começando a investir agora e ela quer ganhar muito dinheiro. E ela queria colocar tudo num prazo longo, no longo prazo, a partir de 5, 6, 7 anos. Eu falei, olha, tenha calma, vamos fazer, mas vamos colocar um pouquinho também na nossa reserva, vamos botar um pouquinho no médio prazo, vamos ajustando devagar. Ela demorou alguns anos até entrar no mercado financeiro e agora está super apressada, querendo correr. Eu falei, tenha calma. Eu expliquei justamente o que Milena falou, gente. Se você não tiver um recurso no D0, a emergência vai acontecer e você vai ter que tirar. E isso cria, às vezes, um trauma na pessoa e começou a investir agora. Às vezes as pessoas falam mal do mercado financeiro por conta disso. Não foram bem assessoradas e fizeram alocações indevidas. E muita gente tem medo, né, do mercado financeiro até. Eu costumo dizer, não precisa ter medo. A gente pode começar aos poucos. Você tenha certeza que você vai ter bons resultados sendo bem assessorada. A assessoria de qualidade é fundamental, Helena. Realmente, isso aí é algo inquestionável. Uma coisa interessante que eu faço e eu queria que você me ajudasse a falar um pouquinho sobre. Eu amo organizar a carteira dos meus clientes de acordo com os objetivos deles. E eu vou distribuindo isso em uma linha do tempo. Como é que eu posso organizar minha carteira de médio e longo prazo de acordo com os objetivos? Tem algum exemplo recente que você tenha visto sobre isso? Bom, vamos lá. Como que eu vou desenhar minha carteira de acordo com os objetivos? Eu costumo dizer, existem objetivos bem específicos. Por exemplo, se eu tenho uma viagem para fazer, quero planejar uma viagem para o próximo ano, ou para o final deste ano, eu chamo as reservas com o nome para esses objetivos. Então, a reserva que eu terei no médio prazo, curto e médio prazo, vai ser a minha viagem. E aí, como que eu faço? Qual a sugestão que eu dou? Se o investidor ele já tem a reserva de emergência de curto prazo e aparecer um outro projeto, minha viagem, vou ter variação cambial, então o que eu vou fazer com ele? Eu falo assim, essa sua reserva a gente vai deixar separada das demais, para não se misturar o dinheiro. Então, o que eu vou sugerir? Por exemplo, vou fazer uma viagem internacional, Milena. Então, eu vou falar, então, vamos ativar a sua conta internacional aqui na plataforma da XP. Você vê no aplicativo, em um lugar só.
e vamos começar a... Você vai trabalhar mais, né? Porque como é que se junta dinheiro? Como é que se tem essa ansiedade? Como que eu controlo a minha ansiedade para juntar dinheiro? Produzindo. Então, eu vou pegar a minha força de trabalho e vou produzir. Se eu sou médica, enfim. Então, eu vou trabalhar para eu poder ter a minha receita que vai ser oriunda para os meus investimentos. Então, se o objetivo específico é uma viagem, vou ativar a minha conta internacional e vou começar um fluxo para essa minha viagem. Por quê? Porque eu já vou dolarizar esse recurso. Enquanto eu não viajo, esse recurso estará aplicado. Quando a gente faz investimentos, principalmente em renda fixa no mercado internacional, eu recebo juros semestralmente, e esses juros semestralmente, um exemplo, será o dinheiro que eu vou utilizar para fazer minhas compras lá a débito, internacionalmente. Se eu vou para os Estados Unidos ou se eu vou para a Europa, né? Hoje, falando da XP, que é a plataforma que a gente atende, né? Os clientes, a gente tem 210 moedas através do cartão de débito da XP Internacional. Então, para qualquer lugar que eu vá ao redor do mundo todo, eu posso e consigo fazer um planejamento para minha reserva de viagem. Perfeito. Então, eu tenho outra reserva, vou trocar o meu imóvel, eu quero comprar um imóvel, eu vou, uma parte do meu dinheiro dos investimentos financeiros, eu tenho uma reserva, é 5 mil por mês que eu subo para os meus investimentos. Desses 5 mil reais por mês, eu terei estratificação ali para minha carteira diversificada. Então, se o meu curto prazo está bom, já está contento a minha reserva, eu mandarei o dinheiro para minha conta internacional, que é referente às minhas viagens, o meu plano de futuro, quero ter uma temporada, um curso, o que quer que seja, e outra parte, eu construirei esses planejamentos, seja comprar uma casa própria, que eu ainda não tenho, né? Então você pode falar assim, poxa, Milena, mas em anos de taxas de juros elevados, tem sentido financiar? Não existe certo nem errado, gente. Se é um investidor, um cliente que tem um fluxo de caixa extremamente positivo, ele pode sim fazer um financiamento desde que ele tenha planejamento suficiente de quitar de trás para frente, para ele antecipar esses juros. Se eu não tenho um fluxo de caixa, uma renda tão favorável e quero comprar o meu primeiro imóvel, veja a opção de consórcio. Você não paga juros, você paga uma taxa de administração e vai realizar o seu sonho, porque você vai construir no médio, no longo prazo, a aquisição, o direito de você comprar e de você adquirir aquela carta de crédito para dar uma entrada ou para você comprar o seu imóvel como um todo. Então, o mais importante é, à medida que a vida evolui, nós temos sonhos que são diferentes e serão construídos ao longo do tempo. Então, para cada sonho específico, monte a reserva específica para aquele sonho. Né? Então, eu vou ter o que é o básico? Reserva de emergência, que a gente já conversou, e a reserva de curto prazo, que também a gente chama de oportunidades. Longo prazo é o que vai trabalhar para mim lá na minha velhice. Então, eu não vou olhar, eu só vou colocar o dinheiro lá. Claro que a gente vai olhar para ver cenário, né? Para a gente medir o que está bem alocado ou não. Mas é aquele dinheiro que eu não vou mudar a minha perspectiva porque o mercado azedou. Então, um exemplo, Thiago, até o mês passado, a gente teve aqui no Brasil, principalmente em 2024, uma volatilidade muito grande nos papéis de renda fixa. É o que a gente aqui no mercado chama de curva futura de juros, subiu bastante. E quando essa curva de juros futuro sobe muito, ela tem um impacto negativo para os papéis hoje, principalmente os papéis em juros pré-fixados e os juros atrelados à inflação, que é juros real, IPCA mais juros. Então, quando eu tenho esse efeito de muita volatilidade, curva de juros sobe, a gente chama que abriu a boca de jacaré. Quando abre essa boca de jacaré, gente, significa que eu
temporariamente, posso ver os meus investimentos como se eles estivessem com prejuízo. Lembrem-se sempre, aqui no Brasil, a gente tem obrigação de mostrar para o investidor, no momento atual, se você resgatasse tudo quanto que você levaria. Então, isso significa transparência para você, investidor. Mas se é a minha reserva de longo prazo, eu vou falar assim, não, eu contratei IPCA mais 7. Temporariamente, esse papel está pagando mais, porque o risco Brasil subiu mais. Mas eu já estou com o IPCA mais 7. Dentro do meu fluxo de alocação para longo prazo, eu tenho mais R$ 1.000 para investir, eu tenho mais R$ 5.000 para investir, eu vou comprar mais desse papel, porque é um papel bom e que vai me garantir um ganho real lá no futuro, com juros ainda melhor do que o que eu já tenho em carteira. Então, cada reserva, ela traz, a gente tenta trazer, de acordo com o nome dessa reserva, o propósito dela. Então, longo prazo, gente, é para que esse dinheiro trabalhe para a gente lá na frente, para a nossa aposentadoria. Até porque, Thiago, estou incumpridando Não, aqui, mas é porque eu me lembrei tá agora. ótimo, tá ótimo. Quem Continua. espera quem vai esperar viver de INSS, gente? Eu ouvi outro dia o significado do INSS. Qual E é? é isso nunca será suficiente. Essa foi boa. Então, quando eu ouvi isso, eu falei assim, meu Deus, é a definição perfeita do INSS. Né? Mas isso por quê? Porque a população envelhece. É normal isso. Por que você vai delegar a função de juntar dinheiro para você, você vai delegar para outra pessoa? Verdade. Não tem sentido. E eu acho que a vida a gente tem que levar de forma mais coerente. Por que que eu darei o meu dinheiro para o governo, para ele me pagar? Por que que eu não vou fazer isso? Né? E muitas das vezes a gente não faz isso para poder culpar alguém e não a nós mesmos, Perfeito. que gastamos um dinheiro maior do que devia numa bolsa, num sapato, num relógio, quando ainda não deveríamos ter comprado aquele item tão caro e não pensamos no nosso futuro. Então, o ponto aqui, gente, é que o longo prazo ele vai acontecer. A gente, quando tem 20, 30 anos, acha que os 50 é tão distante e ele é tão mais próximo do que o que a gente imaginou. Então, a verdade é que ele vai chegar. Então, longo prazo é o dinheiro que eu quero que trabalhe para mim lá na frente, quando eu quiser desacelerar o meu ritmo de produção de receita. E aí eu vou pensar em título público de longo prazo, eu vou pensar em mercado de ações, eu vou pensar em previdência privada, porque eu tenho o melhor produto para longo prazo, porque eu tenho juros composto mais eficiente, porque eu não tenho como cotas que tem os fundos de investimentos, e eu transito entre instituições sem ter que pagar imposto de renda, sem começar do zero, e tem o benefício de pagar a menor alíquota de imposto de renda sobre o ganho financeiro, que é de 10% depois de 10 anos. Então, eu falei aqui sobre título público de longo prazo, falei aqui sobre crédito privado, títulos de empresas de longo prazo, falei aqui sobre previdência privada, falei aqui do universo de renda variável. Leia-se ações, leia-se fundos imobiliários, leia-se, inclusive, uma alavancagem financeira para longo prazo, que é eu contratar um patrimônio que eu ainda não tenho, mas que lá na frente, se a minha família não receber antes esse benefício, se eu estiver vivo, eu tenho mais uma reserva financeira com uma provisão matemática. Então, isso não é investimento, mas faz parte do meu pensamento para o longo prazo. Então, todos esses serviços e produtos de investimentos, eles compõem também a nossa carteira
carteira de longo prazo. Maravilha, gente. Milena, em uma resposta só, ela entregou tantas chaves importantes para a gente aqui. Se vocês não anotaram, a live vai ficar gravada, volta aí, assiste, porque vale a pena ver de novo. É muita coisa interessante. E o que você falou, Milena, é super importante e é a realidade. Quando eu vou construir a carteira dos clientes, eu penso justamente nesse princípio também, que é atrelar aquelas, entre aspas, caixinhas, aqueles investimentos de longo prazo, um objetivo. Porque é muito mais fácil eu conseguir construir um investimento de longo prazo, construir um fluxo de investimentos com base em um objetivo específico. Eu dou um nome àquele investimento, uma viagem para Paris, uma viagem para Nova York, trocar o apartamento, ter um filho, em alguns momentos a gente faz isso também. Então, Sim. é super importante o que você falou. Para a gente, é muito mais fácil conseguir manter o nosso objetivo quando a gente dá um nome a ele. Perfeito. Milena tocou também em assuntos interessantíssimos, como, por exemplo, o consórcio. O consórcio é muito interessante para quem quer fazer uma alavancagem financeira, uma construção de patrimônio de forma planejada. Uma coisa que eu observo, menina, é que muita gente ela quer alcançar os seus objetivos, mas ela quer tudo ao mesmo tempo e da forma mais rápida possível. Sendo que você planejando, você alcança os seus objetivos da melhor forma possível e gerenciando bem os seus recursos. Isso você evita ciladas financeiras. Excelente. Menina, estou sabendo de novidade, divulguei aqui. E fala pro pessoal, você vai estar aqui em Salvador em março? E estarei em Salvador em março, de 10 a 13. Volto dia 13, chego dia 10. A gente vai ter um evento muito especial, capitaneado aí por todo o time de Salvador, com uma honra, com duas convidadas maravilhosas, nossas clientes aí de Salvador. Então, Kátia e Vivian são nossas convidadas de honra para a gente falar sobre o universo feminino, porque, afinal de contas, março é o mês das mulheres. Então, estarei aí em Salvador de 10 a 13. E aí, Thiago, você fique muito à vontade de a gente movimentar e buscar trazer toda aí a sua audiência, seus clientes, a gente fazer um bate-bola, a gente fazer um evento bacana, né? Mandem para nós os temas, né, Thiago? Mandem para o Thiago quais são os temas, o que vocês gostariam de ouvir mais de perto, o que vocês gostariam de ter de experiência, para ver se a gente consegue tornar possível. Milena, eu tenho certeza que as mulheres vão dominar o mundo. Se já não dominaram, porque vocês são mais que incríveis. E vai ser um momento voltado para vocês. Milena vai estar na frente, duas grandes convidadas, vai falar sobre empreendedorismo. É um momento para fazer network também. Você aqui de Salvador, mulher, que deseja participar, entre em contato com a gente, comigo, com a Apis, com a Milena também, e nós vamos reservar uma vaga para você. São vagas limitadas e é um momento muito precioso que vocês vão ter, tá certo? Sim. E a gente vai programar outras agendas também, Milena. Maravilha! Então, fica aqui um convite a todos vocês que estão assistindo, compartilhe isso aí. E eu tenho certeza que vai ser um momento incrível que vocês vão passar aqui com o Atos está preparando um evento maravilhoso para todas vocês, tá certo? Você falou um pouquinho sobre diversificação na sua resposta. Você falou de renda variável, de títulos públicos, títulos privados. Foi excelente. Existe algum critério específico para estar escolhendo esses investimentos de longo prazo? Ou pode ser de forma aleatória? Fala um pouquinho. E aproveitando, gente, quem ainda não segue Milena, vai seguindo aí, porque ela posta constantemente material de muita qualidade. E tudo que é bom a gente deve compartilhar. Então, vai seguindo Milena aí, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar também na construção financeira. Assim como eu ajudo vocês aqui no Instagram. Vamos lá, Milena.
Qual a importância de ter critérios bem definidos para escolher esse investimento a longo prazo? Como faço para escolher bons ativos? Pronto. Para mim, o principal, Thiago, respeite a sua tolerância a risco, que é o que a gente chama de avaliação de perfil de risco, né? Que é o famoso suitability, que é o nome. A gente aqui do mercado financeiro, gente, são mentes brilhantes que adoram copiar esses nomezinhos em inglês, mas nada mais é suitability do que qual é a sua tolerância a risco. E por que eu digo que isso é o mais importante? Porque a definição dos ativos que eu buscarei para o meu longo prazo, eles devem estar atrelados à minha experiência de vida e à minha tolerância à perda. Por quê? Pasmem, mas o sentimento ruim de perda de valores financeiros, ele é 3 vezes maior do que a satisfação de ganhar. Então, quando a gente ganha, a gente acha ótimo. A gente vibra, mas quando a gente perde, pode ser um percentual menor do que o ganho, mas é um sofrimento 3 vezes. Aquela emoção é 3 vezes maior do que a emoção de uma vitória, de um ganho. Então, a gente tem que, primeiro, se conhecer e se respeitar. Então, gente, o que eu devo obrigatoriamente olhar? Qual é a minha tolerância a risco? E aí, risco, eu falo, não é porque o meu esposo ou o meu vizinho é um craque ou a minha vizinha adora o mercado de ações e ela está ganhando dinheiro no mercado de ações que eu devo investir em ações, né? Que a minha tolerância ao tô rico, tô pobre é a mínima possível, eu prefiro de pouquinho em pouquinho, né? A fábula da formiga e da cigarra, eu prefiro ali pouquinho, mas tá todo dia colocando um grãozinho em cima do outro. Milena, eu tenho esse perfil. Então, você não vai ter risco, mesmo que seja no longo prazo. Por quê? Porque você vai cometer o erro de resgatar no meio do caminho. Então, primeira coisa, você tem que respeitar quem é você. Você tem que saber quem é você. Você tem que saber qual é a sua tolerância. O que te dói mais? Perder ou te dá mais satisfação o ganho? Então, são emoções diferentes. Quando você perde algo, você sofre muito, já é um sinal de que você tem um perfil mais para o conservador a moderado. Então, você tem que respeitar essa sua tolerância. Então, o único critério, Thiago, que é o mais importante, é saiba quem é você, saiba como você lida com essas emoções para você respeitar o caminho do longo prazo. Então, se eu sou mais formiga do que a cigarra, mesmo no longo prazo, eu vou buscar previdência atrelada à renda fixa, crédito privado e fundos de multimercado. Eu vou buscar títulos de renda fixa de crédito privado com bons emissores. Eu vou buscar título público federal, seja através das LTNs, NTN, FNTNB. Eu vou buscar um perfil mais moderado. E aí, para o moderado, o que é o longo prazo? Eu vou buscar fundos de multimercado, eu buscarei renda fixa direcional, título público, título privado, eu buscarei o longo prazo através de previdências entre renda fixa, crédito privado e multimercados, porque o longo prazo vai trabalhar para mim. Os gestores trabalharão para mim, mas eu vou ter o tempo suficiente sem me matar do coração, gente. Porque não adianta, dinheiro é feito para a gente dormir tranquilo e não ficar tranquilo. Né? Então, essa é a minha referência. A única verdade é essa: respeite a sua tolerância. Não é porque o vizinho está ganhando dinheiro, e muitas das vezes os nossos vizinhos, nossos amiguinhos, né, os nossos consultores de bar, que são os amiguinhos de bar,
Eles não falam quando estão perdendo dinheiro no mercado de ações, eles querem contar vantagem, né? Então, vamos ter cuidado com isso. Vamos respeitar quem é você, respeitar o seu momento de vida, respeitar essa tolerância à perda de capital, que naturalmente você completará uma trajetória de longo prazo de sucesso. Então, é a única receita. Saiba qual é o seu perfil, a sua tolerância a risco. Isso é o que você não pode abrir mão. Por mais que alguém fale assim, não, mas no risco você ganha mais. Pode ganhar mais, mas eu não aceito esse sobe e desce. Me faz mal. Respeite o seu perfil. Você ganha dinheiro também com renda fixa, desde que seja no longo prazo. Geni falou em coisa interessante. São diversas as possibilidades. É isso aí, Geni. É como a Milena colocou muito bem, é tudo de acordo com o seu perfil, com a ajuda do seu assessor. A Geni acabou de completar aí. É isso mesmo, o pensamento é esse. E o que você falou, Milena, faz muito sentido. Psicologicamente falando, as emoções negativas têm um peso muito maior para o ser humano. Você pode observar que algumas lembranças que têm um peso emocional negativo, elas te marcam para o resto da vida. Aqueles traumas. A mesma coisa é no mercado financeiro. As emoções negativas, você perder dinheiro, às vezes tem um peso muito grande e acaba impedindo você de continuar, como o Milena colocou muito bem. E não existe investimento certo. Existe errado, desculpa. Existe investimento para o perfil errado. Exato. Então, não tem investimento errado. Você pode estar alocado em investimento com o que não seja de acordo com o seu perfil. E o mercado financeiro tem para todo gosto. Como a gente falou muito bem, são diversas possibilidades que nós temos aqui. Interessante que a gente vê muito na internet as pessoas divulgando muito a renda variável. Porque a renda variável às vezes tem mais emoção. Só que eu vou ser muito sincero com você, eu acredito que você pode ganhar dinheiro tanto na renda variável como na renda fixa. Como a Milena colocou muito bem, são para todos os gostos. A Milena falou uma coisa interessante, não é porque o seu vizinho está botando todo o seu dinheiro em ações que você tem que botar também. É o perfil dele, os objetivos dele e a história dele. E recentemente a gente estava discutindo aqui no Ápice, Milena fazendo parte também, que a gente sempre faz algumas reuniões de alinhamento, e a gente estava criando uma estratégia de uma carteira previdenciária utilizando renda fixa. A gente escuta muito na carteira previdenciária de alguns grupos grandes que acabam divulgando muita coisa na internet, à base de ações de fundos imobiliários, que geram a renda. Só que é possível também fazer isso com renda fixa. Existem alguns CDBs, hoje está vendo hoje, inclusive, que tem um fluxo de pagamento de juros mensal. Isso também tem outros investimentos que a gente pode utilizar. E além de você criar vencimentos diferentes, com prazos diferentes, e essa carteira vai se retroalimentando. É muito interessante. Milena compartilhou com a gente, outras pessoas do grupo, a gente estava discutindo aí como criar uma carteira previdenciária com base, buscando uma aposentadoria. As pessoas não gostam mais dessa palavra, mas é pelo menos reduzir um pouco o ritmo, né? Através da renda fixa. Então, tem para todo gosto. Milena, tem uma pergunta aqui que eu acho que vou deixar para o final. Que é uma pergunta, eu acho uma das mais interessantes, e você vai responder para a gente brilhantemente, de forma simples, tenho certeza disso. Vale a pena colocar ativos internacionais nessa carteira de longo prazo? Sim! Bem domingo no parque, gente, do Silvio Santos. Sim, deve. Não tem como a gente pensar em um mundo onde o seu telefone não é fabricado aqui no Brasil, aonde os nossos hábitos de consumo não estão relacionados só ao Brasil, não tem sentido eu não investir nessas empresas também, seja através do mercado de ações, seja através do mercado de títulos privados, que são os famosos bonds. Então, não é porque eu vou investir
nos Estados Unidos que eu tenho que comprar ação. Eu posso ter na minha conta internacional e comprar título público norte-americano, que é renda fixa. Eu posso comprar um papel da dívida da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, por exemplo. Hoje, aliás, eu olhei e estava pagando, acho que 4,20% em dólares. A Maravilha. emissão desse papel de dívida da empresa do Warren Buffett foi emitido a 1% ao ano, um título de longo prazo. Eu não tenho medo de comprar uma dívida da empresa do Warren Buffett, né? Assim como não teria medo de comprar um título público norte-americano para 2028 ou 2033. Então, quando a gente fala em longo prazo, sim, nós temos que pensar no mundo de forma global, de pensar nas empresas e nos países de forma global. Porque de qualquer forma, eu já tenho a minha moeda ao longo do tempo que ela está em uma moeda mais valorizada do que a nossa. A gente nunca pode esquecer, Thiago, que o Brasil é um país em desenvolvimento. Nós não somos um país, né, desenvolvido. Nós podemos chegar lá, mas ainda não somos. Então, não tem sentido os meus hábitos de consumo estarem globais e eu ter o meu dinheiro só em ativos brasileiros. Isso me deixa muito refém da volatilidade do mercado brasileiro. Por quê? Porque eu posso comprar um BDR, posso comprar um ativo de uma empresa americana que é negociada aqui na Bolsa, mas eu não sou acionista dessa empresa. Né? Tem mais sentido eu comprar ação da Google, comprar ação da Apple, comprar ação da empresa que eu gosto. Vamos olhar, tem as análises da XP em relação à conta internacional. Então, vamos ver o que os profissionais falam disso. Inclusive, a carteira recomendada da conta internacional, mesmo de ações, deu um banho no ano passado e esse ano também, em janeiro e o começo de fevereiro, estão muito bem, obrigada. Então, a gente deve sim pensar, mesmo que na conta internacional eu tenha ativos de curto prazo, mas eu tenho que ter a minha alocação no mercado global, no mercado internacional, olhando o longo prazo. E isso a conta internacional vai me favorecer também. Maravilha. E a gente acaba blindando dessa forma a nossa carteira contra algumas crises econômicas. Por exemplo, se a gente está diversificando em dólar e tem uma crise econômica no Brasil e o dólar estoura, você pode até perder em alguns investimentos no Brasil, uma certa desvalorização em algumas ações, por exemplo, só que a sua carteira lá nos Estados Unidos vai estar bombando. E isso é diversificação que faz sentido. Gente, a gente falou no começo da live, nós ganhamos agora, renovamos o selo NPS, que é a resposta dos nossos clientes, a nossa qualidade de atendimento, e nós temos o selo A20, que é a qualidade de alocação. Tudo isso não é por acaso. Nós estudamos muito. A Milena, inclusive, é responsável por fazer essa carteira recomendada. Ela acabou de falar que a carteira de ações americanas teve um excelente resultado em 2024 e eu tenho certeza que vai ter em 2025 também. Porque a gente sempre estuda muito para te ajudar a ter uma melhor rentabilidade. Então, diversificar no mercado americano para quem quer longo prazo é quase obrigatório, porque a gente vai estar protegendo a nossa carteira, inclusive, de alguma crise econômica. Maravilha. Milena, em quanto tempo? Qual a periodicidade? Meu Deus, não vai sair não. Isso aí. Perfeito, obrigado. Qual é o tempo que eu tenho que revisar essa carteira? Eu desisti da palavra porque eu não ia acertar. Então, como está vivo, em quanto tempo eu tenho que revisar minha carteira de longo prazo? E obrigado, Milena, por me ajudar. Imagina, Thiago, estamos juntos.
Vai depender muito do perfil do cliente, tá, Thiago? Eu acho que para um perfil entre conservador e moderado, eu gosto de montar estratégias anuais. E dentro dessas estratégias, principalmente olhando a reserva de longo prazo. Ao longo do ano, a gente fez, a cada 3 meses, revisitar cenário para ver se eu tenho que montar e revisitar as minhas alocações. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer o seguinte: se o meu perfil é moderado, um exemplo, e aí no moderado, a minha alocação e tolerância à renda variável é de 10%, um exemplo. Passou Perfeito. 6 meses, esse meu 10% está em 15%, um asset allocation bem feito, ele me recomenda, eu não tenho que ter 10, eu vou tirar esses 5 e manter em 10. Se a minha alocação para risco é 10% e eu cheguei em algum momento de mercado e essa minha alocação está em 7%, o asset allocation me diz que eu devo aportar mais recurso nessa caixa para que ela volte a ficar em 10%. Então, revisitar uma carteira de investimentos é para olhar se esses meus degraus, que são os asset allocations, esses meus intervalos por classe de ativos, eles estão dentro do adequado, ou se eu devo resgatar alguma coisa ou se eu devo aportar alguma coisa. Então, a revisitação em carteiras é para eu continuar a ter essa medição bem feita, tá? Agora, se eu tenho um perfil conservador, moderado, eu acho que principalmente para as estratégias de longo prazo, eu gosto das estratégias anuais. Então, eu vou revisitar uma vez por ano. Quando que eu gosto de fazer isso com os clientes? No começo do ano. Então, esse começo do ano teve muita coisa tumultuada. O Trump assumindo o governo na Casa Branca, nos Estados Unidos, agora que começou o governo dele. Então, a gente não tem data marcada, gente. A gente tem que ter calma nos investimentos. Mas, sobretudo, se estiver adequado ao meu perfil e tolerância a risco, o acompanhamento é para eu entender o que eu posso enquadrar melhor. Se eu tenho que aumentar alguma posição em inflação, ou pré-fixado, ou em multimercados, ou se eu devo reduzir de acordo com o cenário. E aí, por isso que é importante a gente, pelo menos a cada 3 meses, ter essa conversa. Como é que está o mercado? Quais são as perspectivas? Né? O que é esperado daqui para frente, os próximos meses, os próximos 6 meses? Então, a gente ter essa reunião trimestral, pelo menos, ou bimestral, a depender do investidor, se ele é mais ansioso, menos ansioso. Isso é personalizável, mas de estratégia de longo prazo, a minha recomendação é revisão anual, para ver se aquilo ali está over, se está under. Lá vai eu falando inglês de novo. Mas esses termos, isso eu estou sobrealocado, subalocado. E para eu montar, para eu continuar essas estratégias de enquadramento de acordo com o meu perfil. Reserva de longo prazo, revisão anual. Quando que eu gosto de fazer isso? Começo do ano. E aí leia-se primeiro trimestre, tá, gente? Janeiro, fevereiro, março, eu tenho um tempo ideal para já ter o cheiro de como é que vai ser aquele ano, quais são as perspectivas para aquele ano, o que mudou, o que não mudou, para eu montar ou remontar essa minha estratégia de longo prazo. Maravilha. Gente, a gente tem que ser fiel aos nossos objetivos e ao que nós planejamos. Exato. Por isso é importante revisitar. Em determinado momento, minha carteira, Milena, eu já falei, não é recomendação nunca, mas o meu perfil é sofisticado e eu gosto de investir em renda variável. É o meu perfil, nunca é recomendação. Mas eu percebi que a minha carteira ela estava pesando mais para o ramo de ações. Então eu precisei rebalancear ela, diminuir um pouco e coloquei em renda fixa, porque eu queria deixar minha carteira equilibrada e combinando com o meu planejamento. Às vezes
né? Se ter um aumento de alguma ação específica, de algum fundo imobiliário, você pode alocar aquilo ali, realocar e equilibrar, balancear a sua carteira. Equilíbrio é tudo, gente. A gente está acabando já, só porque a gente começou atrasado, vamos dar só mais 2 perguntinhas, a gente já está acabando. Milena, muito obrigado desde já. Qual a importância de fazer apostas regulares para o sucesso da nossa carteira de longo prazo? Preço médio. Bom, Perfeito. e aí, preço médio, gente, vocês podem falar, mas eu sou conservadora, eu só invisto em renda fixa. É preço médio. Porque o preço do ativo, mesmo em renda fixa, ele é inversamente proporcional aos juros pagos por ele. Pode parecer confuso, mas não é. Quando o preço unitário, que a gente chama de PU, em renda fixa, quando esse preço unitário está maior, né, eu vou olhar quais são os juros que está sendo pago por aquele papel. Então, eu comprei um papel de renda fixa que o preço unitário dele era 1.000. Se daqui a 6 meses ele está 1.060, bom sinal. Se daqui a 6 meses ele está 990, é sinal de que eu devo mantê-lo ali. Então, o preço médio é eu ter uma variação de preço de compra, mesmo que seja num perfil extremamente conservador, só em renda fixa, até os perfis mais sofisticados, como um preço médio de uma ação ou de um fundo imobiliário, por exemplo. Então, quando eu compro renda fixa, inclusive, ter a constância e os investimentos mensais me favorecem por eu ter ativos de vários prêmios de risco. E o prêmio de risco é os juros. Então, o mercado está mais nervoso na renda fixa, eu vou obter um prêmio de risco maior. Então, se eu faço um investimento uma vez só na vida, um exemplo. Quando o Selic estava ali na pandemia, Selic 2% ao ano. Eu comprei todo o meu dinheiro em um juros pré-fixado de 4% ao ano. Com vencimento para 15 anos. Se eu fiz isso com todo o meu dinheiro, hoje eu ainda teria o papel de 4% ao ano. Quando hoje um pré-fixado me paga 15% ao ano. Então, ter a constância significa que eu peguei minha reserva em 2020 e coloquei uma parte no pré-fixado, uma parte no pós-fixado, outra parte em IPCA+, outra parte em renda variável. Mercado de ações caiu, o Ibovespa saiu de 130, tá? Ou lá 128 mil pontos. Eu fiz preço médio, bateu 117 mil pontos. Eu fiz um preço médio. Então, a constância, ela é relevante porque o juros composto vai trabalhar para mim e eu tenho uma diversidade de preço médio de equilíbrio, o que vai me favorecer no longo prazo. Maravilha, é isso aí, menina. O interessante é que eu tenho alguns clientes que começaram a entrar no mercado financeiro comigo e a gente construiu a carteira do zero. Eu acho que são os melhores clientes, né? Porque a gente realmente constrói desde o começo, explica, segue um projeto. E uma coisa super interessante, que às vezes eu olho a carteira dele e falo, pô, que coisa linda. Bem construída, com os vencimentos certinho, diversificada, inflação, pré, pós. Isso é muito legal. É uma das belezas do nosso trabalho, né? Verdade. Eu agradeço demais o seu apoio, o apoio de toda a equipe do Apps, que nós somos fantásticos juntos. Juntos somos maiores e mais fortes, né? Rumo ao ápice, nós já estamos no ápice, não é, Thiago? Aí, estamos esperando você aqui. Nós queremos também você aqui no Apps com a gente. É isso. Última pergunta, a pergunta mais delicada, só que eu tenho certeza que será uma resposta fantástica. Você já deu uma pequena introdução. O que seria marcação a mercado de títulos privados e públicos, principalmente públicos, e como ganhar dinheiro com marcação a mercado? Opa! Essa é a mais comprida de todas e a que eu amo. Vamos lá! Marcação a
mercado. Isso para todos os ativos, tá, gente? É para Tiago Monte está dizendo que o áudio não tá bom. Agora tá bom, Tiago? Está bom, Thiago? Vocês falem aí para nós se o áudio tá bom para vocês. Perfeito, Para a gente aqui tá bom, né? Mas Então, se não ótimo, tiver, maravilha. Vamos lá. Marcação a mercado nada mais é do que você ter diariamente, você saber o quanto do que você investiu, o quanto ele vale hoje, naquele momento. Então, a marcação a mercado é trazer a valor presente algo que você tem no futuro, contratado para o futuro. Isso significa que quando eu compro um título público federal ou um título privado, comprei um renda fixa. Comprei um papel de renda fixa com com vencimento de 5 anos, um exemplo, e vai me pagar 15% ao ano. Pois bem, isso hoje. Daqui a 6 meses, eu vou comprar um papel de renda fixa com um prazo em vencimento em 5 anos. O mesmo emissor. E esse emissor vai pagar daqui a 6 meses, vamos considerar assim, esse papel, os juros pagos desse papel, ele vai pagar 13% ao ano. Selic começou a diminuir. Eu comprei hoje a 15. Daqui a 6 meses, esse mesmo papel, mesmo vencimento, daqui a 5 anos, remunera para quem comprar daqui a 6 meses 13%. 15 é menor do que 13. O que é a marcação a mercado? Se eu colocar o meu papel à venda, todo mundo vai querer comprar um de 15, não um de 13. Então, naturalmente, eu sairei deste meu papel, título público ou título privado, não bancário, tá, gente? Aqui é só título público e privado, não bancário. Normalmente, se eu pedir para sair desse papel, eu sairei com ágil. O que é isso? Eu ganharei o dinheiro. Em vez de eu esperar esse meu dinheiro, em 5 anos eu sairei com juros melhor. O inverso. Comprei a 15. Daqui a 6 meses, o mesmo vencimento, o mesmo emissor, ganhando 17. 17 é maior do que 15. Se eu pedir, oi, gente, eu preciso de liquidez, eu quero sair aqui, meu papel é 15. Os compradores vão falar assim, tchau, tchau, Mileninha querida, perdeu o Playboy, o tesouro tá me pagando 17, para que eu vou comprar o 15? Vai ter alguém que vai falar assim, opa, eu compro, mas eu compro a 12. E aí vai depreciar provavelmente ainda mais o meu valor a mercado. Então, o que é a marcação a mercado? É eu entender no hoje, trazer a valor presente o que eu tenho contratado um juros no futuro. Então, quando eu faço isso, eu posso ter ágil, posso ter ganho, ou eu posso ter perdas a depender do movimento de mercado. Por que a gente fala que quando o mercado está muito volátil, é a hora de você olhar um pouco mais o longo prazo? Porque quando está todo mundo com medo, a gente tem um preço de compra muito interessante. Quando é em título de renda fixa, eu compro juros mais altos, porque o preço do ativo caiu. Lembra que a gente falou que é inversamente proporcional. Então, mercado está todo mundo com medo, os juros exigidos aumentam. Eu compro um juros melhor em renda fixa. Quando o mercado está todo mundo com medo, mercado de risco cai, bolsa cai, eu compro ação barata. Perfeito. Então, quando está todo mundo com medo, é a hora de eu olhar um pouco mais a fundo a minha reserva de longo prazo, porque, naturalmente, é um momento de mercado mais propício para fazer boas compras. Seja por conta dos juros estar mais elevado do que o natural, que o mercado está exigindo, as pessoas exigem um juros maior daqueles emissores, seja pelo preço das ações de excelentes empresas, mas que caíram por conta de um cenário mais volátil, um pessimismo maior.
Então, quando está todo mundo com medo, a gente tem que ter calma e tem que fazer boas compras. Quando está todo mundo eufórico, a gente vende o que a gente comprou. Maravilha! E é justamente mais ou menos no momento que estamos, né? Sim. E dicas de ouro. E o que Milena falou, gente, contradiz o que algumas pessoas costumam falar por aí. Renda fixa nem sempre é fixa. As pessoas falam que a renda fixa é sempre fixa, e na verdade não. Milena falou aí que renda fixa nem sempre é fixa. E nós podemos ganhar dinheiro na marcação a mercado, Exato. com qualidade de alocação. Muito bom, foi fantástico, Milena. E já estou aqui muito cheio de expectativas. Eu aprendi que a gente não pode falar de ansiedade, porque ansiedade é uma palavra negativa. Então, eu estou cheio de expectativas para te dar um grande abraço em março. E nós temos um encontro marcado na próxima terça-feira, de 9 horas. Quer falar alguma coisa? Quero agradecer, Thiago, mais uma vez. Teremos tema e eu acho que na live passada pediram para entrarem aí, não é verdade? Eu acho que na próxima terça a gente pode sortear alguns dos nossos aqui Perfeito. espectadores e a gente fazer esse bem bolado para ver o que a gente tem a acrescentar na vida de vocês em relação a investimentos, em relação à vida, e mandem para o Thiago aí quais os temas. A gente pode fazer isso agora no final, no finalmente, Thiago, se você concordar. Qual um tema? Sim, Coloque aí para o pessoal votar, um tema que eles perfeito. gostariam de saber na próxima terça-feira. E mais uma vez, Thiago, parabéns pelo NPS que nós alcançamos. Você faz parte disso. Parabéns a todos nós que construímos aí um serviço de qualidade 360 aqui para os nossos clientes do Ápice. Parabéns a todo o nosso time do Ápice por essa conquista e muito obrigada pelo convite. Conte comigo e muito obrigada a Deus, primeiro, por estarmos aqui e por termos clientes, pessoas tão especiais que nos complementam e nos dão esse feedback do nosso trabalho. Muito obrigada. Verdade. Mandem aí sugestões, gente, que nós queremos fazer apresentar aqui o que você deseja aprender. Manda sugestões aí da próxima live, na próxima terça-feira, e convide alguém para assistir com a gente aqui. É como eu sempre digo, tudo que é bom tem que ser compartilhado. E nós estamos entregando um excelente conteúdo de muita qualidade para você. Eu acredito, menina, que se a pessoa fizer uma maratona aí com todas as nossas lives, ele já sai um investidor. Só em assistir as nossas lives, a nossa série aqui, ele já vai estar saindo na frente de muita gente aí. E se ele contar com a nossa assessoria, a nossa assistência, aí ninguém segura, viu? É verdade. 2025 será brilhante para todos vocês. Pronto. Lutz acabou de falou um pouco de investimentos fora do Brasil. Vamos falar então. Vamos lá. Perfeito. Tá dito então. Obrigado, Lutz. Lutz, inclusive, é de Fortaleza. Que E em breve vou até maravilha. convidá-la para tomar um café aí com você, Milena. Venha tomar um café Fica em aqui, Lourdes. Fortaleza. É isso aí. Grande abraço, gente. Uma boa noite a todos. E a gente vai seguir o tema que Lourdes falou aí. Se você tiver mais algum tema, vai falando com a gente. Vai ser um privilégio apresentar para vocês conteúdo de qualidade. Excelente noite a todos. Muito obrigado. Obrigado demais, Milena. Foi maravilhoso. Obrigada a você, Thiago. Obrigada a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite.